Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais um sábado, estamos juntos. Este programa é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, que se propõe a estar aqui semanalmente para dizer para você que existe uma esperança, existe uma saída, existe uma vitória aguardando você, se você entregar o seu coração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós teremos uma entrevista, como sempre, muito interessante. Eu sugiro que você ligue para algum parente agora, convidando para que ele ligue nesta emissora, para que possa também participar desses minutos do programa. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, eu sou o pastor Xavier, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, na Barra da Tijuca. Estou aqui com muita alegria para convidar você a participar das nossas reuniões. Nós nos reunimos às terças-feiras, 9 horas da manhã, às quintas-feiras, às 20 horas, uma programação gostosa de louvor, de adoração a Deus, de oração. E aos domingos, às 9 horas da manhã, estudamos a Palavra de Deus e às 19 horas nos reunimos também para adorar a Deus, louvores gostosos, engrandecendo o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Deus tem uma bênção especial para você e nós estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu pai tá morto mesmo. Ai, minha filha, que confusão, viu? Eu já não sei de mais nada. Eu não sei se ele tá morto, mas está vivo. Eu? Eu tô mais morto que as múmias do Egito. Pois é, na verdade, tá cheio de gente que pensa que tá vivo, mas tá morto. Qual será a solução? Você tem duas opções. Ou você vem hoje, dia 27, ou amanhã, dia 28 de agosto, às 18 horas. O endereço tá aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Não perca! Olá, amigos. Hoje, a entrevistadora aqui do programa, como sempre, Claudete Brito, vai estar batendo um papo teológico com o pastor Paulo César Brito, médico, e nós vamos conversar aqui entre nós, mas queremos também que nesse momento você vá pensando, conjecturando aí, enquanto conversamos, sobre a igreja para o homem atual, a igreja do século XXI. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Claudete. É sempre um prazer, né? Podermos falar com milhares de pessoas que nos ouvem nesse momento. Verdade. E a nossa finalidade nesse programa é exatamente essa, é trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra que possa mudar o coração de todas essas pessoas que estão sintonizadas nesse programa. Verdade. Paulo, ainda existe espaço para a fé em Cristo Jesus hoje, no coração do século, no coração do homem do século XXI? Um homem que tem à disposição a ciência, tecnologia, tantas maneiras de se divertir, de preencher seu tempo. E até de viver mais anos, mais vida, com os transplantes, com os antibióticos, com os tratamentos. Tantos recursos. Hoje em dia, 80 anos, 90 anos, existem milhares de pessoas com mais de 100 anos no Brasil. Verdade. Não, hoje quem tem 60 anos não é mais um velhinho. Eu me sinto jovem aos 64. Com certeza. Mas ainda existe espaço para a fé em Cristo Jesus no coração desse homem que tem tanta coisa material à sua disposição? Isso é que é interessante. É que algumas pessoas achavam que com a chegada da tecnologia, que a fé morreria.
que as igrejas ficariam abandonadas totalmente porque com a tecnologia os homens já não precisariam mais de crer em Deus, etc. Do poder sobrenatural. E o que se vê na realidade hoje em dia, pelo menos no nosso país, é que milhões de pessoas estão buscando uma resposta. Alguns buscam em Cristo, outros buscam em duendes, ou esoterismo. E você vê tantas religiões, inclusive na televisão, tem religiões espíritas, tem caboclos, tem uma mulher falando sobre esoterismo. Por quê? Porque há uma fome no coração do homem, uma fome de Deus. Agora, aqueles que encontram a verdade de Jesus, esses têm a sua fome saciada, satisfeita, em algo que tem substância, que realmente traz a paz. Interessante, Paulo, que a mensagem do Evangelho, ela tem 2000 anos, mas ela não envelhece, porque ela trata de assuntos do coração do homem, assuntos existenciais que o homem atravessa até hoje. Relacionamento, o Evangelho trata de relacionamento com o próximo. Depressões, medos, fobias, ansiedades, tudo isso. Princípios morais, de certo e errado, de justiça, tudo isso é muito atual. E você vê, inclusive, que por mais devasso seja um homem, na medida que ele constitui família e tem filhos, ele vai querer buscar valores morais corretos para trazer para o seu filho, para a sua filha. Já notou isso? Com certeza. Que homens que viviam de uma forma muito dissoluta, na medida que eles têm um filho, muda a cabeça dessa pessoa. É por isso que a gente vê tantas pessoas trazendo seus filhinhos para a igreja evangélica. O melhor lugar de se criar a criança é num ambiente onde Deus seja exaltado, Jesus Cristo em seja... Em que se ensine a honrar pai e mãe, a valores honrar autoridades. Cristãos. A Bíblia não passa de moda. Essa que é a verdade. A Bíblia, os princípios da palavra de Deus são imutáveis. O próprio Senhor disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Nesse sentido, Paulo, apesar de tantos descaminhos que através desses séculos a igreja, a instituição humana, possa ter trilhado, apesar disso tudo, ainda vale a pena ser filiado a uma igreja? Eu creio que sim. O que nós temos que examinar, e eu digo isso com toda sinceridade para você, meu amigo, senhora que está me ouvindo nesse momento, é que nós precisamos, já que temos atualmente uma capacidade crítica, uma capacidade de análise, nós precisamos observar qual a comunidade que nós devemos nos tornar membros e fazer com que nossa família frequente. Quais são os motivos que levam aqueles líderes a pregarem o Evangelho? Qual é a história moral dessas pessoas? Pastores precisam ser analisados, sacerdotes... Com certeza. Você imagina que para qualquer atividade você procura ver o currículo da pessoa, Verdade. né? Você procurando um funcionário ou procurando uma instituição para investir, uma instituição financeira, você vai querer saber um pouco dessa história, dessa instituição. É importante que as pessoas também analisem os líderes religiosos. Não, e a gente deve analisar como surgiu aquela comunidade. Ela surgiu fruto de uma briga, de um racha entre uma igreja pré-existente, um grupo pré-existente. De um modo geral, não é bom que nós frequentemos uma igreja fruto de briga, fruto de discórdia, fruto de quebra, de racha. É bom que as motivações que fizeram aquele grupo surgir eram pessoas sinceras, dedicadas ao Evangelho, querendo ver o crescimento de Jesus Cristo e não o crescimento financeiro próprio da própria pessoa, porque existem pessoas, infelizmente, que abrem determinados trabalhos para se enriquecerem, para aproveitar da boa-fé do povo. O nosso povo é um povo bom, é um povo generoso, o brasileiro é generoso. Agora, eu acho importante que as pessoas saibam fazer essa separação entre igreja
ética e igreja não ética, e também igreja do ponto de vista administrativo e a igreja espiritual do Senhor Jesus. Porque frequentemente encontramos pessoas, eu não frequento mais igreja hoje, me afastei da igreja porque me decepcionei com A, B ou C. Me decepcionei com um líder. Com um líder, e não é possível isso. A pessoa pode até se decepcionar com um grupo, mas jamais se decepcionar com Jesus. Exatamente. Ainda que a pessoa não se entrose naquele grupo por este ou por aquele motivo, ela não pode se afastar da comunidade, da igreja que serve a Cristo. O corpo de Cristo. Porque nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Isso é que é importante. Faça a sua análise e procure um grupo que seja fiel a Deus, mas que seja também de uma boa doutrina, que tenha também honestidade nos seus rumos. Analise os líderes da comunidade que você frequenta. Se ele trocou de mulher, comece a interrogar essa comunidade. Um pastor não troca de mulher. Um pastor é casado e o seu casamento é uma bênção. Não existe essa história de não dei certo com aquela mulher, Deus providenciou uma outra mulher para mim. Um líder evangélico tem o seu casamento estável. Não é possível um líder que tem uma esposa hoje, mas que há 10 anos atrás era outra esposa, isso não é certo. Outra coisa é um líder que começou no evangelho, um homem normal, e a partir daqui de 10, 20, 30 anos se torna um multimilionário. Um pastor não pode ser um multimilionário, não com o dinheiro e que ele ganha da igreja. Ele pode ser um industrial, ter uma indústria com mil funcionários e ser um homem rico. Mas um pastor que se dedica integralmente a um ministério não pode amealhar uma fortuna acima do normal. Isso é prova de que ele está pregando o evangelho não para ver Jesus Cristo exaltado, mas querendo amealhar um ministério, um império financeiro. Observe também como é que ele lida com esse problema assim do sucesso, da fama. Porque muitas pessoas que começaram com o ministério abençoado tiram o foco de Cristo, que deve ser o foco da igreja, a exaltação a Cristo, e começam a trazer essa exaltação para a sua personalidade. São igrejas calcadas em um homem, em uma personalidade. Geralmente é ministério do fulano de tal. Isso não é bom, não é? Porque o ministério tem que ser de Cristo. Aliás, o bom pastor quer o bem das ovelhas. O falso pastor quer os bens das ovelhas. Essa é uma das diferenças entre o bom pastor e o falso pastor. Então, você imagina que a gente precisa atentar para alguns pontos de algumas comunidades para saber se vale a pena fazer parte dessa comunidade. Uma delas você precisa olhar para a família do líder, família do pastor, como esse pastor trata a sua família. A sua família é uma família bem equilibrada, é uma família de pessoas unidas e amorosas. Tipo de esposo, de pai, ele é. Como é que é o papel desse líder com os seus filhos? Qual é o relacionamento dele com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua sogra? Como é que esse homem trata a sua sogra? Isso é importante. Paulo, o importante é que, quem sabe, esse amigo que está nos assistindo, quem sabe se decepcionou com alguém na igreja. Eu temo até falar se decepcionar com a igreja, porque para mim a igreja é corpo de Cristo, não há como decepcionar-se. Mas se decepcionou com a igreja, instituição, se decepcionou com um líder, ou com algum irmão da igreja, o importante é que você volte os seus olhos para Jesus. Quando eu fico triste com alguém, eu tenho por hábito abrir os evangelhos e ler sobre Jesus. Quando eu começo a ler sobre Cristo e quem Ele é, e como Ele cuida de mim, e como Ele ensinou, olha, uma alegria, a fé volta ao meu coração, e isso é que é importante, focar em Cristo. Você que anda decepcionado, busque uma igreja, busque alguém que possa conversar sobre Jesus com você, volte a ler os evangelhos, que eu tenho certeza que a alegria nova vai nascer no seu coração. Uma última palavrinha para você, não fique sozinho.
Não diga assim, eu vou ficar com Deus e servindo a Deus, mas eu já não quero Vou mais... buscar a Deus sozinho na minha casa. Não faça isso. Procure uma comunidade, procure uma igreja que louve ao Senhor, em que os irmãos oram uns pelos outros, em que você possa ter comunhão, porque essa união, essa unidade é fundamental, porque quando eu estou fraco, você me ajuda. Quando você está fraco, nós ajudamos você e juntos nós podemos ser mais fortes. É verdade, e tomar cuidado com o seguinte, um mau testemunho dá muito alarde. É como um crime, por exemplo. Um crime causa grande comoção e uma notícia grande no jornal. E muitas vezes nós nos esquecemos das centenas, dos milhares de excelentes testemunhos. E quando escutamos uma notícia ruim, nós esquecemos das centenas de boas notícias que existem por aí. Por isso, não deixe o seu coração se fechar com o Evangelho por causa de um mau testemunho. Se você está vendo este telefone que agora está passando na sua telinha, há um grupo de pessoas que quer se importar com você, quer orar por você, quer ajudar você. Ligue para nós, se estiver ocupado, insista, daqui a alguns momentos, certamente alguém vai atender a sua ligação. Visite uma de nossas igrejas, você vai ser recebido com muito carinho por um de nossos pastores. E se você vier aqui na Igreja Maranata da Tijuca, com certeza eu, pastor Paulo Brito, teremos todo o prazer de recebê-lo e de orar com você. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para orar por você. Você que algum dia ficou magoado, triste, decepcionado com os evangélicos, com a igreja evangélica, com pastores, com comunidades. Isso é possível. Nós somos homens, nós somos falhos. Mas eu nunca ouvi ninguém falar para mim, me decepcionei com Jesus. Nunca vi, porque Jesus nunca nos decepciona. Vamos orar? Eu quero